Olá, muito bom dia para você, produtor rural, para você, produtora rural, ligada aqui no canal do Boi. Nós começamos agora o Conexão Rural GM Pasto e hoje o programa especial para falar da VDTEC Multi, na verdade da VDTEC, porque nós temos dois modelos à sua disposição, mas o foco hoje é o uso da VDTEC na agricultura também, especial na agricultura, mas a gente pode falar do uso dela para a formação de pastagens. E ainda você vai conhecer a força de vendas da GM Pasto no quadro GM Pasto ao seu alcance. Alguns depoimentos de clientes satisfeitos com os produtos da GM Pasto e também o nosso balcão de vendas. Hoje nós vamos bater um papo com o Daniel Diraime, que é o nosso gerente de vendas, e também com o Eduardo Cavagutti. Deixa eu começar pelo Eduardo, que ele é um pouquinho mais velho, viu, Daniel? Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, Daniel, bom dia a todos do Conexão Rural. É um prazer estar aqui mais nesse sábado com vocês. E hoje, como o Éder já disse, para destacar a VDTEC Multi, tanto no uso para pastagem, mas principalmente para agricultura, que tem sido um grande nicho de mercado dele. Com certeza. Bom, é só um pouquinho mais velho, viu? Tem 35 anos o Eduardo, né? O Daniel tem 33. Bom dia, Daniel, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, Éder, bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Em paz, e hoje conversar sobre a VDTEC é um grande prazer. A gente que acompanhou desde o início os anseios dos produtores, como a gente fala aqui, né, André? A gente rodava o campo, via o produtor ter dificuldade, batendo cabeça muitas vezes para conseguir distribuir pequena quantidade, da forma correta, de forma uniforme. E hoje a gente vê no campo essa possibilidade sendo conquistada pelos produtores, tanto na VDTEC 190, depois a Plus e agora a Multi vem ajudando e muito o produtor na hora de, como o Eduardo falou, de formar ou reformar a pastagem e também na agricultura. É verdade. Olha, a VDTEC é uma revolução na formação de pastagens e também na agricultura. E o porquê nós vamos saber durante o programa, conversando com o Daniel e também com o Eduardo Cavagutti. Nós vamos tentar levar para você o máximo de informações possíveis sobre a VDTEC. Mas eu quero te convidar para conhecer o site que nós temos da VDTEC, é vdtec.com.br. Ali nós tiramos muitas dúvidas, caso você as tenha, sobre a VDTEC. E também nós temos vários vídeos no YouTube onde você pode conhecer um pouco mais da utilização dessa máquina. Mas se nós pudéssemos resumir a VDTEC em algo que é favorável para o produtor rural, nós podemos falar a palavra economia, Daniel, é isso? Exatamente, Éder. Eu acho que aqui em cima, como você falou, a economia ela é o grande chavão aí, mas também versátil e prático. A grande vantagem de utilizar a VDTEC, colocando a economia como ponto principal, é o produtor usar a quantidade correta de semente, ou a quantidade necessária de semente, saber exatamente quanto ele está distribuindo por metro quadrado e com isso garantir a melhor formação possível e ainda fazer duas operações em uma só. Como é um equipamento que ele permite a distribuição de largura variável, o produtor, de acordo com o implemento que faz a incorporação, ele faz duas operações em uma só, ou seja, ele regula a VDTEC para a largura de distribuição que o implemento que ele tem na propriedade, ou seja, uma grade niveladora ou um rolo compactador, e falando em agricultura, semeadora de milho, por exemplo, vai ter de largura. Então, 3,5 metros, 5, 8, 10 metros de largura, com isso ele faz duas operações em uma só. Vamos entender isso de uma maneira melhor. Você quer dizer que o pêndulo da VDTEC Multi se ajusta à largura do implemento agrícola. Se ele trabalha no implemento de 3, de 6, de 9, não sei quais os tamanhos que estão disponíveis, o pêndulo vai jogar a quantidade de sementes a essa largura, é isso? Exatamente. O pêndulo ele vai ajustar a distribuição de uma vazão X de semente, por exemplo, 5 quilos por hectare, que o produtor está distribuindo, a 4 metros de largura. O produtor precisou trocar de niveladora, agora ele está com uma niveladora de 6 metros, ele faz um ajuste na rotação do pêndulo e ele distribui os mesmos 5 quilos por hectare a 6 metros de largura. Por isso que a VDTEC permite essa economia de um equipamento só para vários implementos e permite fazer duas operações, ou seja, a distribuição das sementes e a incorporação na mesma operação de forma simultânea. Então garante custo menor com hora máquina, com combustível, com mão de obra e também na prática, a gente sabe, tempo é importante. Muitas vezes é um trator distribuindo, outro incorporando, ou então o mesmo trator faz a distribuição, desengata, vai lá, faz a incorporação. E a gente sabe, nesse período, chuva no final do dia,
no nosso verão, agora comecinho de outono, então, mas o produtor muitas vezes não consegue fazer toda a incorporação, acaba deixando área porque não deu tempo. E aqui não, com a VDTEC, chegou no final do dia, o que tiver distribuído, está incorporado, está garantido. Essa é a grande vantagem de utilizar a VDTEC. Eduardo, você já ouviu aquele ditado antigo, né? Que tempo é dinheiro. Isso. Não é isso, não? É isso. A Gemipasto, com a VDTEC, ajuda o produtor rural a reduzir o tempo de plantio com a VDTEC e dessa forma não correr risco de perder o plantio. É isso aí. Falando em tempo e economia, eu aqui já ganhei 12 anos na apresentação aqui do Éder, né? E a VDTEC, né, é dessa forma também, tempo e economia, né? Esses dois itens muito importantes andam juntos, porque ao você fazer semeadura e incorporação numa única operação, nos valores atuais, aí você vai economizar 50, 60, 70 reais por hectare formado, né? E a grande vantagem é essa, assim que você terminou a operação, o trabalho do dia, pode chover, pode acontecer o que for, aquela área que já está feita, já está pronta, né? Já está semeada, já está devidamente incorporada, de acordo com as suas sementes, a largura do implemento que vai fazer a incorporação disso, e isso é muito importante. Então você tem uma economia muito grande de tempo e de dinheiro também. Fazendo essa conta aí de tempo, então, já que 35 com 12 dá 47, nós descobrimos a idade dele, é claro que todo mundo quer que sobre tempo para outras atividades. E é isso que a gente está falando da VDTEC. É uma máquina que vai ajudar você a acelerar o seu trabalho com alta precisão, com muita economia, né, com facilidade, com a versatilidade que ela tem, e vai sobrar tempo para outras coisas. Muitas vezes nós sabemos que na fazenda tem muita atividade e o produtor começa a se dedicar a um trabalho e às vezes falta tempo. Com a VDTEC vai sobrar tempo, Daniel? Vai, Éder, e a gente costuma dizer que cada vez mais as janelas, né, de plantio, né, o produtor hoje está colhendo soja, plantando milho. Em cima, né? Está plantando em cima. Exatamente. Mal passou a colhedora, a plantadeira já está vindo vem atrás atrás. plantando outra. E na pecuária, se a gente pensar em agricultura, esse é o momento. Então, o que o produtor vai fazer? Ele vai colocar a VDTEC no trator que está fazendo o plantio do milho, safrinha, e faz a incorporação. Terminou de fazer o milho safrinha, tem área que vai ser utilizada para integração lavoura-pecuária, por exemplo. Ele tira a plantadeira, coloca uma niveladora e faz a incorporação dessa semente. Tem área que vai ser usada para palhada, para o plantio direto, por exemplo, mas não vai entrar boi. Ele usa a mesma VDTEC para fazer isso. E aquele produtor que tem a pecuária também, que planta em outro momento, ele usa a mesma máquina. Então é uma máquina que é usada em diferentes frentes de trabalho e garante, como o Eduardo falou, esse menor tempo de serviço. Com isso, óbvio, sobra tempo. Primeiro, fazer bem feito. Você faz mais devagar, de forma mais tranquila, o resultado é melhor. E o segundo ponto é sobrar tempo para as atividades do dia a dia. E é bom salientar isso. A ideia de sobrar tempo não quer dizer que o trabalho vai ficar mal feito. Muito pelo contrário, com a VDTEC vai ficar muito bem feito. E é isso que nós queremos, que você tenha grandes resultados, né, um trabalho bem feito e que você tenha tempo sobrando para outras atividades na fazenda ou até mesmo para o seu lazer. Bom, nós vamos agora conhecer o trabalho realizado pelo engenheiro agrônomo, que também é produtor rural, cliente da Gemipasto, que é o Mário Sérgio Ribeiro. Ele está muito contente com os resultados da VDTEC. Veja aí o depoimento dele. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Gemipasto. Olá, amigo pecuarista. Eu estou aqui na Gemipasto com os amigos da Gemipasto e estou muito satisfeito porque eles conseguiram desenvolver uma plantadeira que veio trazer uma grande solução na formação das pastagens. É normal, hoje nós jogamos, as empresas normalmente produzem semente de boa qualidade, nós estamos jogando de 80 a 100 sementes viáveis por metro quadrado e quando você vai ver a formação do pasto, nasceu lá 5, 10 plantas por metro quadrado. Por quê? Exatamente por falhas na operação de plantio. Uma das falhas mais importantes que o pecuarista às vezes tem um tabu contra isso é a incorporação da semente. A Gemipasto desenvolveu uma plantadeira que consegue jogar, você pode acoplar a plantadeira no trator e ela só joga a semente 2 metros para trás. Quer dizer, você consegue
plantar e incorporar numa mesma operação. Então você barateia bastante o custo da operação e a velocidade de plantio. E após plantar e incorporar, você passa o rolo compactador e você vai atingir aí de 60, 70 até 100 plantas germinadas por metro quadrado. E todos nós sabemos que quanto mais planta germinada, menos guanchuma, menos praga de pastagem, e maior produtividade do pasto. Então é muito importante esse trabalho que a Germipasto fez, desenvolvendo essa plantadeira de alta precisão e, no meu modo de ver, baixo custo, porque ela economiza de semente e melhora a qualidade de plantio, e ela pode ser usada vários anos, e além de economizar uma operação de incorporação, porque ela faz as duas operações em uma só. Então eu acho que é altamente viável a aquisição dessa plantadeira e efetuar o plantio com ela. E com isso eu sou mais um cliente satisfeito da Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, agora chegou a hora do balcão de vendas, depois que nós vimos aí o nosso cliente satisfeito, o Mário Sérgio Ribeiro, cliente da Germipasto, que já utiliza a VDTEC Multi e está muito satisfeito. E é isso que nós queremos para você também, ser mais um cliente satisfeito. Olha, não tem cliente satisfeito se não tiver resultados positivos, não é, Guilherme? Olá, Éder Campos, bom dia a você que nos acompanha. É isso mesmo, resultados é o que mais tem com a VDTEC. A VDTEC Multi, que foi uma semeadora que nós lançamos ano passado e que o Brasil inteiro já está usando, só falta você, meu amigo produtor rural, para fechar o seu plantio com chave de ouro. Quando você tem uma semente de excelente qualidade, como é as sementes da Germipasto, e uma máquina para fazer precisamente esse plantio, o resultado, sem dúvida nenhuma, é uma boa formação da sua pastagem. Não perca tempo, você que já paquera a sua VDTEC há algum tempo, precisa dessa máquina, entre em contato conosco e adquira já o equipamento que vai fazer o sucesso do estabelecimento, né, da distribuição de sementes aí na sua pastagem. Com certeza. Olha, tem muita gente que pergunta, né, para nós aqui da Germipasto, quando nos encontram nos eventos, nas exposições, na rua, se realmente a máquina ela traz resultado positivo. Traz sim, e traz muitos resultados, em especial economia para o seu bolso, e é isso que a VDTEC faz. Olha só, bom, a Embrapa diz, Guilherme, que cerca de 65% da produtividade no campo é impactado diretamente pelo uso de tecnologias, ou seja, as tecnologias aumentam em 65% a produtividade no campo. Olha, e essa tecnologia surgiu justamente com uma semente de boa qualidade. Germipasto lá no passado sempre oferecia o que há de melhor no mercado para você, como é o caso das sementes com 80 de valor cultural. Então, quando a gente posicionava esse material para você, produtor rural, e dizia, olha, esse material o senhor vai trabalhar de 3 a 5 quilos apenas por hectare, você não tinha uma máquina apropriada que calibrasse essa pequena quantidade e fizesse a distribuição. Aí surgiu exatamente da tecnologia, né, de uma necessidade do mercado, uma máquina que se chamou, né, VDTEC 190, que foi o primeiro modelo. Hoje nós trabalhamos com a VDTEC Multi, que é essa máquina que vai regular, viu, desde pequenas quantidades, desde 1,5 kg até 30 kg por hectare. E o grande diferencial talvez dessa máquina frente às suas concorrentes é justamente ter a largura ajustável. É uma máquina que você pode regulá-la da melhor forma possível, de acordo com o equipamento que vai fazer a incorporação. De 3,5 metros até 10, 12 metros é a faixa de trabalho que ela vai fazer para você. Ou seja, muito mais velocidade no seu trabalho, muito menos tempo trabalhado e muita economia. Isso interessa a você? Interessa muito, porque a demanda hoje para a velocidade do trabalho é muito grande. Em especial, quanto mais também o produtor rural puder economizar, essa é uma demanda que nós temos no mercado. E a VDTEC, ela consegue trazer tudo isso e entregar para você, viu, produtor rural? Ou seja, rapidez, velocidade, precisão e muita economia. Tá certo, Guilherme? Olha, meu amigo, pega o telefone e entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Os telefones aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também um segundo número 0800 647 0050. Como faz o produtor, Éder, aquele produtor que quer mais informações sobre a VDTEC?
É só pegar o telefone, ligar para a GM Pasto, tem 2 telefones, viu? 0800 647 0050 e 6733 896700. Bom, obrigado, Guilherme, daqui a pouquinho você volta. Nós vamos agora ver um vídeo da Fazenda Cachoeira, que fica aqui em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, e que utiliza a VDTEC e também a braquiária Rusiziensis. Olha só o resultado. A diversificação de culturas tem sido uma alternativa para o produtor que busca maior rentabilidade para suas atividades. Um exemplo disso é a Fazenda Cachoeira, localizada no município de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, que iniciou recentemente também na cultura da soja. 3º ano de plantio de soja, já em parceria com a Germe Pasto, né? Nós compramos sementes de Germe Pasto para poder fazer a cobertura na pastagem, né? Utilizamos a Rusiense porque ela dá uma boa cobertura, faz uma boa palhada, tem 12 a 13% de proteína, né? Depois da sua germinação, 90, 100 dias, já estamos dando pastoreio, né? Aí você mantém ela de 30 a 40 centímetros, tira o gado, então ela está sendo bem compensatório. O plantio da braquiária Rusiziensis vem trazendo ótimos resultados ao sistema de plantio direto, uma vez que essa gramínea produz grande quantidade de massa para uma boa cobertura de solo. A área com palhada, ela é totalmente diferente da área que você planta sem palhada. Podemos ver aqui, essa área já tem palhada, é uma área de 3º ano de cultivo. Já a área ao lado é uma área que não conseguimos fazer a palhada, por motivos de, em cima da hora, escolhemos essa área para plantar a soja, né? Mas é nítido a observação de uma área para outra, uma que tem palhada e outra que não tem palhada, né? Isso dá uma diferença no final da produção de até 10 sacos por hectare de uma para outra, qual você não conseguiu fazer a palhada. Nas áreas da Fazenda Cachoeira, o plantio foi feito com a VDTEC. E o Márcio Marangoni destaca algumas das vantagens dessa semeadora. Olha, hoje a gente faz com um trator só, essa plantadeira vai ligada na frente do trator e você já vem com uma grade fechada atrás, encobrindo a semente. Antes você trabalhava com 2 maquinários, né? Dependendo da área, lógico, qual você só colocando em proporções, você trabalhava com 2 maquinários, um jogando a semente e o outro com um rolo compactador ou com uma grade fechada para trabalhar. Então você diminui seu custo, mão de obra, também otimiza o tempo. Seja você também mais um cliente satisfeito. Plante resultados na sua propriedade. Germe Pasto, sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, está aí a Fazenda Cachoeira, em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. Depois que eu passei pelo balcão de vendas ali com o Guilherme Beretta conosco, né, Guilherme? Já já eu volto aí com você, hein? Fico esperando, já já vamos falar um pouquinho mais da VDTEC, das oportunidades que você, produtor rural, tem ao ligar para a Germe Pasto, tá certo? Eu reforço o nosso telefone, ou os nossos telefones, 0800 647 0050 e 673389 6700. E também, lembrando que a VDTEC tem um site exclusivo com muitas informações só da VDTEC, certo, Daniel Diraine? Exatamente, Éder, onde o produtor consegue comparar, aqui nós estamos mostrando a Multi, mas também tem a versão Plus, todas as informações, fotos, vídeos, e os detalhes de cada equipamento para o produtor tirar todas as dúvidas e escolher a melhor para a sua propriedade. A Germe Pasto ela se preocupou em apresentar o máximo de informações da VDTEC para você. E a gente, Eduardo, a gente tem andado muito por aí, muitas vezes a gente vai numa exposição, por exemplo, os produtores todos vêm conversar com a gente. Olha, aquela máquina que vocês tanto falam lá no programa, a VDTEC, é boa mesmo? Ah, se é boa. É tão boa que ela traz economia para o seu bolso. E aí fica interessante, né, Eduardo? Demais, né? Então, a gente já falou no bloco anterior de 50, 60, 70 reais por hectare, né? Fora o tempo que se ganha. Isso aí é um ganho direto de economia. Tempo e dinheiro, pronto. É tempo e dinheiro. Redução de custo. Né? Além do que a gente nem entrou na questão de precisão.
tá? Porque isso é muito importante. Você vai ter áreas muito bem formadas, seja para palhada, seja para integração, seja para pastagens, e isso é muito importante. Para esses três itens, palhada, integração, pastagem, que a área formada seja homogênea. Não adianta também cair semente mais de um lado, mais de outro. A VDTech Multi e a Plus, elas distribuem de maneira homogênea entre os dois lados que a gente fala, lado esquerdo e lado direito da máquina. Isso tudo é uma preocupação muito grande da Germipasto, desde o lançamento da 190 até hoje. Tá? Essa homogeneidade, essa precisão de quantidade de semente na largura especificada. Eduardo e Daniel, nós usamos como mote ou como um slogan da VDTech, versátil, prática e econômica. Eu acho que esse slogan pontua muito bem, né, a que ou para que a VDTech ela foi desenvolvida. Vamos falar um pouquinho sobre a versatilidade dela, porque talvez você não está entendendo o que a gente quer dizer com versatilidade, mas nós temos mostra a campo do que é isso, ou seja, é o uso diversificado da VDTech em máquinas, equipamentos agrícolas, trator, até em quadriciclo nós já vimos. A gente pode dividir em 2 pontos. Uma, quais os produtos que vão ser utilizados na VDTech. Dentro dela aqui. Dentro dela, exato. Então, diferentes cultivares, né, tanto as braquiárias, pânico, milheto, crotalária, fertilizantes também, por exemplo, micronutrientes, iscas de formiga, isca de caramujo, por exemplo. Nós estamos falando isca de caramujo, Éder, 500 gramas por hectare, 700 gramas por hectare. Ela tem precisão para isso, como o Eduardo falou. Além de pequena vazão, só que de forma homogênea. E também vamos pensar num braquiarão VC50, por exemplo, onde o produtor vai trabalhar com 10 a 12 quilos por hectare. Também vai distribuir no mesmo equipamento. Então, o produtor vai conseguir, pela versatilidade dela, trabalhar com diferentes produtos de diferentes apresentações. Tanto sementes puras, sementes revestidas, sementes tratadas, sementes com algum tipo de tratamento, a VDTech vai distribuir de forma perfeita e uniforme. Fora essa versatilidade de uso de produto, o produtor vai ter também a versatilidade de uso em equipamentos, como você falou. O produtor vai utilizar na reforma de pastagem, no trator, no terceiro ponto do trator, fazendo a distribuição, vai utilizar no quadriciclo, por exemplo, só distribuindo e outros tratores incorporando, por exemplo, ou no quadriciclo distribuindo uma isca, vai distribuir, vai colocar num trator fazendo plantio de milho safrinha, né, na integração lavoura-pecuária ou na produção de palha, vai poder utilizar também nos pulverizadores, mais de um equipamento para cobrir toda a largura, faixa de distribuição. Desde que o equipamento tenha uma bateria 12 volts, o produtor vai conseguir regular ela de forma fácil, prática e garantir essa distribuição, garantir essa economia de tempo, garantir uma economia de dinheiro e uma garantia de distribuição. Então, é muito fácil de utilizar, equipamento pequeno, pesa 70 quilos, coisa também interessante na hora de transportar, na hora de alocar ela, né, colocar ela no quadriciclo, isso facilita bastante. Então, o produtor tem essa versatilidade, tanto uso de produtos, diferentes tipos de produtos, diferentes cultivares, diferentes apresentações e também em diferentes sistemas, né, equipamentos ou tratores autopropelidos que, tendo a bateria 12 volts, vai poder utilizar a VDTech. Então, realmente abre um leque muito grande de utilização da VDTech. Com certeza. Bom, e isso é bom demais para o produtor rural, porque ele não fica preso a um sistema, amarrado apenas a um sistema, dependendo muitas vezes de um equipamento que ele não tem, ou de que tem que pegar emprestado ou alugar de alguém. Dessa maneira, nós colocamos a VDTech de uma maneira muito prática, muito simples, muito versátil, como é o slogan da VDTech, Eduardo. Isso. A VDTech, com essa versatilidade, com essa economia de tempo, de dinheiro, de precisão, dependendo dos valores de cada um sabe os custos da sua fazenda, com 200, 250 hectares a máquina se paga. Está paga. Né? E depois a gente vai entrar nos itens de manutenção dela, que também é muito simples. Tá. Deixa eu voltar nessa conta, e essa conta é importante. Considerando qual conta que ela está paga, considerando 2 operações, que ele pagaria no mercado aí. Quanto está hoje 2 operações? Quanto ficaria por hectare 2 operações hoje?
Éder, para contratar esse serviço na faixa de 60, 70 reais. Por hectare? Por hectare. Se o produtor, eu tenho trator, eu tenho operador, isso é para contratar um terceiro. Tá, um terceiro. Se ele tiver, vamos colocar aí 45 a 50 reais mais ou menos por hectare. Por hectare. De Então, economia. De economia. Fazendo os 250 hectares, tá pago. Como o Eduardo falou, isso é uma economia direta. Fez, comprou, colocou equipamento, vai ter que incorporar. Então colocou equipamento, a partir de então, não existe mais incorporação. A história que eu vou contar não tem nada a ver diretamente com a VDTEC, mas tem a ver com a economia. Eu vivi uma situação muito parecida, até para a gente só ilustrar isso aqui. Eu pagava para cortar a grama em casa R$60 cada vez que o rapaz da grama ia cortar. Eu fui numa loja de jardinagem, aí a máquina ficava R$350, dividia em 10 vezes. Falei, poxa, se eu fizer 10 cortes e pagar em 10 R$35, metade do preço, né? E eu faço o trabalho, e aí acaba virando ter um hobby. E é até gostoso. E é isso que a gente está falando sobre a VDTEC. Você vai reduzir o custo, não vai mais precisar alugar máquina de ninguém, não vai usar equipamento terceirizado, porque a VDTEC vai proporcionar para você uma economia tão grande que no final ela ficou de graça. Praticamente. Na primeira safra já está mais do que paga e a manutenção é muito simples, né? Ela não tem ponto de graxa, então é só terminou o trabalho, faz a limpeza dela e deixa guardada, né? O que a gente fala é fazer a troca de 1 litro de óleo por ano, os rolamentos que são bem simples, né? Então o nível de manutenção dela é baixíssimo e a duração então nem se fala. Quando ele falou em troca de óleo, eu já achei que fosse para trocar mês a mês. Você está falando uma vez por ano? Não, uma vez por ano, 1 litro de óleo. Uma vez na safra, né? Depois da safra. Tem uma outra economia, Éder, que às vezes o produtor é difícil mensurar, que é faltar o sobra-semente. Muitas vezes o produtor tem lá uma área de 300 hectares, compra um volume X de semente e por um erro de cálculo, ou na hora de regular, ou na hora da operação, ele usa semente de mais ou de menos. E aí precisa comprar novamente, ou sobra semente, precisa ir para a cidade buscar, esse tipo de coisa. Com a VDTEC, pelo fato dela ter essa distribuição uniforme, pelo fato do operador estar sempre seguindo o rastro da niveladora ou do rolo compactador, ele passa sempre na mesma largura. Precisão. Então, tem essa economia indireta que os produtores que utilizam dos bastidores vão falar, eu fico muito mais tranquilo. Vai usar a quantidade ideal. Exatamente. E não vai usar a mais nem a menos. É isso? Exatamente. Ponto. E aquilo que o Eduardo falou, além da economia, usou a menos, faltou semente no pasto, o pasto mal formado. Usou demais, faltou semente, tem que comprar mais semente. Ou seja, é essa economia, é essa conta que você tem que fazer. Não vai faltar semente utilizando a VDTEC, a quantidade exata. Isso chama precisão. Bom, nós vamos agora trazer informações da nossa diretoria, os nossos diretores, o senhor Derli Iscariote e o Valmor Fornari. Eles falam da VDTEC e do porquê a empresa pensou nessa máquina para atender você. Acompanhe aí. Outra novidade também, né, a VDTEC, a Multi, é uma terceira geração, vamos dizer assim, que é um complemento da VDTEC Plus. Mais uma vez pioneira, né, de uma máquina excepcional, né, não existe no mercado, uma máquina que realmente ela vai atender tanto o agricultor como o pecuarista, né? Uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com economia. E hoje, com essa máquina, ele consegue uma economia extraordinária. Eu sou agricultor há mais de 40 anos e hoje que eu estou vendo uma máquina que se paga com 250 hectares de plantio. Ela já se pagou com a economia que tu faz no óleo diesel, no plantio. Então é uma máquina excepcional, uma máquina que consegue plantar 10, 20 anos, né, com uma manutenção muito pequena, né? Então é uma coisa excepcional. Ela é toda eletrônica, ela é elétrica, não depende de cardan, de graxeiras, bem prática e resistente para o nosso amigo produtor aí que muitas vezes está na fazenda, longe, e depende de peças, ela é muito econômica quanto às revisões
E é uma máquina que vem aí para agregar valores na fazenda. E eu planto soja, planto milho, planto braquiária, colho. Eu nunca vi um implemento tão barato e que se paga tão facilmente igual essa nossa VDTEC. Olha que bom mais uma vez poder falar de uma máquina que mudou de fato a maneira de formar pasto no Brasil. Eu estou falando justamente desta máquina aqui, a VDTEC, que foi lançada em 2012 pela GM Pasto. A GM Pasto trouxe para o mercado uma máquina que trouxe uma revolução, que fez uma revolução muito grande no setor de sementes forrageiras, plantio de sementes forrageiras. Bom, nós vimos agora há pouco a diretoria da GM Pasto falando um pouquinho da VDTEC, o que ela representa. Nós temos na nossa história de VDTEC somente evolução, somente crescimento. Começamos com a VDTEC 190, depois a GM Pasto trouxe a Plus e agora a Multi. O que muda na Multi efetivamente é isso aqui, né, Guilherme? O pêndulo, o sistema de regulagem é um pouquinho diferente. Algumas coisas que na Plus eram manual, hoje se torna digital. Então, a gente sempre compara com inovação, como se fosse um notebook que é lançado a cada 6 meses. A GM Pasto também acompanha essa tecnologia e na Multi aí nós reunimos todas as características boas da 190 e da Plus e melhorando ainda mais, e isso transforma em resultados para o produtor. Guilherme, na prática, o que isso facilita para o produtor? Amplia o leque de distribuição de sementes e também de outros produtos, é isso? Olha, Éder, a gente sempre diz que o grande desafio, tanto da GM Pasto como o seu produtor rural, é justamente você ter uma economia com qualidade. E quando a gente fala em sementes de 80 de valor cultural e quando a gente fala em VDTEC, isso aí transforma em economia. Imagina só você iniciar o plantio, dosificou essa máquina, né, fez o controle da vazão, iniciou o plantio e quando você finalizar lá 200, 300, 500 hectares, imagina só, a semente vai acabar na última volta. Isso se transforma em economia, porque você não tem mais aquela história de voltar no seu fornecedor para estar novamente comprando mais semente para poder fechar aquela área. Então hoje, como a gente tem a agricultura de precisão para quem faz a integração lavoura-pecuária, para você que é agricultor, nós temos também a VDTEC Multi, que é essa máquina que vai fazer aí a distribuição correta de semente de pastagem. Inclusive, Éder, com a VDTEC a gente fala em número de sementes por metro quadrado, mostrando aí tamanha precisão por parte dessa máquina. Com certeza. Bom, outro ponto que nós temos que destacar, além dessa evolução, né? E num tempo muito rápido, em 5 anos, quase 6 anos, a VDTEC evoluiu 3 vezes. Isso para ver como a GM Pasto está antenada, ligada no que está acontecendo no mercado. E cada vez mais a engenharia mecânica vai estar à disposição da produtividade no Brasil. A gente está acompanhando isso, essas inovações tecnológicas. E a GM Pasto antenada, vendo isso, tendo essa percepção, ela traz, né, novos modelos que são adaptados às condições do produtor rural, em especial aquilo que todo mundo deseja, economia. Exatamente. Uma prova disso é que em torno aí de 250 hectares feito com a sua VDTEC, o custo já é zero a partir daí, e isso a gente prova para você. Lembra que no sistema tradicional de plantio eram 2 tratores, um primeiro para fazer a semeadura, você utilizava aí as máquinas tradicionais do mercado, as Jans, as Nogueiras e as Vincom, e um segundo trator para fazer a incorporação. Como essa máquina aqui é elétrica, nós conseguimos exatamente fazer ambas situações, a operação em uma única passada, em um único trator. Então nós temos semeadura e incorporação. Lembra que eu falei em 250 hectares? Então se você pegar a economia de 50 reais por hectare, dividir pelo valor da máquina, você chega exatamente nesse número de apenas 250 hectares. Feito na vida útil dessa máquina, a partir daí o custo é zero, viu, Éder? É verdade. Olha, eu estou aqui pensando o quanto o produtor pode mudar a atividade dele se ele pegar essa máquina aqui e colocar para trabalhar a serviço dele. Bom, nós temos representantes do Brasil inteiro, nós temos representantes em vários estados, no Nordeste também, no Maranhão, o Ricardo Tavares é representante da GM Pasto e a gente vai apresentar para você, dessa região, o Ricardo Tavares no GM Pasto ao seu alcance. Veja aí. Olá, amigo produtor do estado do Maranhão. Meu nome é Álvaro Correia. E o meu Ricardo Tavares.
nós somos da Aliança Soluções Agropecuárias. Nós ficamos situados aí na região de Santo Inês e Bacabal, atendemos tanto pecuaristas como os agricultores da região, em torno aí de 300, 400 quilômetros de raio. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, Ricardo, da VDTEC Multi. Isso, e você que quer conhecer todos os benefícios que a VDTEC pode oferecer, trabalhar com produto de maior nível de pureza, trabalhar com menos semente por hectare, um custo melhor, uma melhor distribuição, entre em contato com a gente para conhecer a nossa VDTEC, a nova VDTEC Multi, a VDTEC Plus. Meu contato é 98 98280 5555. E o meu é 98DDD 98272 7777. Nós temos a VDTEC Multi aí também em exposição no estado, aí na região de Santo Inês e Bacabal. Você, produtor que queira conhecer, nossos contatos estão aí à sua disposição. Um forte abraço, até mais. Forte abraço. Legal, você viu aí nossos representantes no Maranhão, o Álvaro Correia e também o Ricardo Tavares. Abração para vocês, viu, gente? Tá aí, GM Pasto ao seu alcance. Bom, e continuando aqui, tá virando aqui a VDTEC, né? Pegou a gente aqui no flagra aqui, mas não tem problema não. A gente, hoje em dia, Eduardo, a gente tá falando assim que televisão não tem mais plástica hoje não. Não é aquela coisa mais redondinha que a gente estava acostumado, porque o que vale hoje é informação para o produtor rural, tá certo? Então a gente estava ajeitando a máquina aqui para mostrar para você. O Lucas vai ajudar a gente aqui a mostrar alguns detalhes. Já falamos sobre a versatilidade da máquina, já falamos sobre a economia e agora já falamos sobre a precisão e agora a gente vai falar sobre a praticidade. A praticidade dela, como ela é prática de usar. Exatamente. E essa questão de equipamentos da máquina ou da estrutura da máquina. Daniel, o que é isso aqui que eu estou segurando aqui? Éder, aqui é o coração. Aí o coração da máquina, onde o produtor vai utilizar para fazer a regulagem, para calibrar a máquina de acordo com a necessidade. Então, assim, é bem simples aqui. Tem um botãozinho mais e menos, que isso é onde nós já falamos no bloco anterior, nós não falamos que a máquina distribui diferentes larguras. Sim. Então é através desse botãozinho. Aumenta ou diminui? Exatamente. Aqui. Ele vai de 50 e 50 RPMs. Isso vai dar em torno de meio metro de largura aproximadamente. Isso aqui é a memória da máquina aqui, isso aqui é o cérebro dela. Isso. E o outro botão é onde o produtor vai clicar no teste, uma vez ligada a bateria, claro. Ligou, clicou o teste, a máquina ela vai fazer a distribuição em 120 segundos, que é onde o produtor vai coletar esse produto para saber se está regulado ou não. Então, aquele produtor que é acostumado a regular uma semeadora, a largura que ela vai distribuir, vezes a distância que ela vai percorrer, num certo tempo, ele coleta uma quantidade de produto, pesa, e aí ele vai abrindo e fechando para dar a rotação. Isso o produtor vai fazer aqui no cantinho. Tem uma abertura aqui, mais e menos, ou seja, onde vai aumentar ou diminuir a vazão do produto. E aqui, Éder, ele vai ajustar então a largura, mais e menos, começa aí com 3 metros de largura e vai até 15 metros, 16 metros, dependendo do peso do produto. Então, quanto mais pesado o produto, maior vai ser a largura. Pensando em sementes puras, aproximadamente 10 metros de largura, sementes revestidas em torno de 14, 15 metros de largura. E também aqui a vazão. Uma vez regulado, Éder, o produtor vai fechar isso aqui e acabou. Põe no trator, não tem mais o que mexer. Liga o cabo, exatamente. Esse cabo vai para um controlador que vai próximo ao operador, onde ele vai ligar e desligar, está regulado. E assim, o bacana da gente ver aqui, Éder, é o seguinte, que não tem, como o Eduardo falou, não tem como mudar a regulagem. Uma vez feito isso, você vai plantar 1.000 hectares, 1 hectare ou 5.000 hectares, sempre a vazão vai ser constante, vai ser sempre uniforme. Isso é muito importante para dar essa qualidade de distribuição, essa garantia de uma formação uniforme. Para auxiliar essa regulagem, Éder, eu gostaria que o Eduardo aqui nos ajudasse, mas está aqui, ó, tem um aplicativo, VDTEC, e aí o produtor consegue... Específico para ela, exatamente. É um aplicativo de regulagem da máquina, é isso? Para auxiliar na regulagem, tanto para multi quanto para plus. O produtor coloca o tempo que ele vai gastar para percorrer 100 metros, a quantidade de semente que ele quer distribuir,
qual a largura que ele quer distribuir, e o aplicativo já calcula para ele a quantidade de produto que ele precisa coletar. Então, é um auxílio a mais aí no campo na hora de fazer para não errar mesmo. a distribuição. A GMPasto pensou em tudo, viu? Olha, e outra coisa, o bacana do aplicativo é que você não precisa ter acesso à internet para poder acessar o aplicativo. Depois que você baixou o aplicativo no seu celular, você pode acessá-lo a qualquer momento para fazer a regulagem. E olha só, vem cá, olha que detalhe interessante, o capricho da GMPasto. Eu gostaria que o Eduardo falasse sobre isso aqui, ó. Tá vendo essa caixa aqui? Essa caixa é uma caixa de proteção contra poeira. Por quê? Está trabalhando no campo, está levantando poeira, está levantando terra, precisava de uma caixa bem vedada. E esse equipamento eletrônico está dentro dessa caixa aqui, muito bem fechadinha, né, Eduardo? Que capricho, né? Não, a GMPasto pensou em todos os detalhes, né? Principalmente por essa parte eletrônica da máquina. É importante salientar também que na VDTech Multi, né, a gente tem um sensor de nível de semente, tá? Ele vai ficar mais ou menos nessa parte. É isso aqui? Isso. Essa peça é o sensor? É um sensor de nível de semente. A hora que a semente chega, né, nesse nível aí, no controlador, que é o painel de controle que vai estar na cabine ali do trator, tem uma luz indicativa, uma lâmpada piloto que começa a piscar. A hora que ela começa a piscar não significa que a semente acabou, ela está acabando. Então é mais um aviso, né, para não se correr o risco da máquina andar sem semente. Tá? Lembrando que esse aplicativo, né, então você precisa estar online para baixar, sistema Android, mas para uso no campo, como o Éder disse, você não precisa estar online. E nele, esse aplicativo ele já vem com um GPS, né, onde você já acopla tudo o que for necessário ali dentro informações todas da semeadura, e você faz a sua contagem, faz uma média de 3 passagens ali, ele já te dá a sua velocidade através de GPS, né? Não precisa mais daquele sistema, você marca 2 pontos de 100 metros, faz 3 passagens a cada 100 metros, né? O GPS já te fornece isso, então você já tem a velocidade real, tá? Faz a média de 3, a largura de semeadura você já também conhece, porque é de acordo com o implemento que você tem para incorporação, e a taxa de semeadura, 4, 5, 8, 10 quilos, dependendo do cultivar e apresentação. E aí no final você digita no botão calcular, ele já te dá a quantidade de semente que precisa cair em 2 minutos de teste. Lembrando que nessa regulagem de 2 minutos de teste, o pêndulo ele vai ficar parado, tá? Ele não vai ficar em movimento. Você retira o pêndulo, coloca o cano só para escoamento de semente nesses 2 minutos, né? Só que ele cai parado, então não precisa depois coletar em lona, etc. Você já coleta ali e depois pesa, né? Caiu menos semente que o necessário, faz a abertura um pouco maior do VD, caiu a mais, fecha e assim vai. Então, essa parte de regulagem também é muito simples, essa praticidade que a gente diz da VDTech Multi. O Eduardo citou no bloco anterior, Éder, era importante também, essa questão, qual que é a manutenção diária da máquina, o produtor que deixou a máquina, terminou o final do dia, no dia seguinte, o que ele precisa fazer na máquina para voltar a trabalhar, Eduardo? Não, na verdade, assim, se ele encerrou de fato o trabalho, ele só limpa a máquina. Se no dia seguinte ele continuar, né, trabalhando na mesma área, a última regulagem feita vai ficar na memória da VDTech Multi. Mas e lubrificar, fazer alguma coisa? Quanto a isso, nada, né? Porque ela não tem ponto de graxa, a gente volta a frisar isso, é uma máquina elétrica que vai sair em 2 cabos, um da bateria para o controlador, que é o painel de controle, e do painel de controle que vai para a VDTech Multi. Para vocês entenderem melhor, tanto no site da GMPasto, germipasto.com.br, quanto no site próprio, vdtech.com.br, estão disponíveis os 2 manuais em formato PDF, são os mesmos manuais que vão com as máquinas no momento de entrega. Legal, tanto da VDTech Plus e da Multi. Lá tem todas as informações, forma de regulagem, e aí vocês de fato vão entender quão fácil é a regulagem também, a praticidade da VDTech. Legal. Ó, o Guilherme está chamando a gente ali, eu preciso do balcão de vendas, porque é o último balcão de vendas desse sábado e tem muita gente já ligando para a gente para saber da VDTech. Vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar agora um vídeo lá do Maranhão, o senhor Antônio Barbosa de Carvalho, ele que é cliente satisfeito da GMPasto, e depois eu vou lá para esse último balcão de vendas com o Guilherme Beretta e eu volto para a gente continuar falando da VDTech. Tá combinado? Veja aí o vídeo do cliente satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GMPasto.
Qual foi a primeira experiência com a VDTEC? Foi das melhores possíveis que eu já tive, tá entendendo? Porque eu comprei duas logo. Eu comprei duas e ela deu ótima demais, fez meu trabalho todo sem dar problema. Eu comprei duas por causa que é colocar em 2 tratores. Mas ela vai na frente do trator e vai outra atrás, aquela antiga que jogava a semente, ela vai atrás jogando o adubo de cobertura. Que antes eu fazia a cobertura era com avião. Aí agora eu já economizei o avião para jogar o adubo de cobertura. Sempre trabalhando com economia. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Muito bem, está aí o senhor Antônio Barbosa, lá do Maranhão, cliente satisfeito de GM Pasto, e a gente fica muito feliz, né, quando um cliente vem dar um testemunho como esse, dizendo que está satisfeito com os nossos produtos, não é, Guilherme? Isso é todo o sinal que a GM Pasto está no caminho certo e que, sem dúvida, a VDTEC contribui muito para você, produtor rural, né, você que quer melhorar sensivelmente o plantio aí na sua propriedade, quer trabalhar com a semente de GM Pasto juntamente com a VDTEC, aí, meu amigo, o casamento é perfeito. E tudo isso reverte-se aí, melhor formação de pastagem, maior taxa de formação, maior quantidade de disponibilidade de forragem e aí maior lotação e, consequentemente, maior dinheiro aí no seu bolso. Com certeza, viu? E a GM Pasto, né, ela produziu uma máquina e produz uma máquina perfeita para você, viu? Sabe onde cabe essa máquina aqui? Sabe onde ela cabe, não? Não sabe? No seu bolso. Ela cabe direitinho no seu bolso. Por quê? Ela traz economia para você, você reduz uma operação, além de que o custo da VDTEC, quando você formar 200 hectares, a máquina está paga. É muito fácil, por isso que eu falo que ela cabe no seu bolso, não é, Guilherme? Exatamente, uma máquina que leva toda a precisão, a largura ajustável, traz a questão das intempéries do tempo, Éder. Muitas vezes, quantas vezes a gente já ouviu falar e já presenciou em loco, onde o produtor gradeou uma certa faixa de terra, jogou a semente com um segundo trator e veio a chuva e lavou toda aquela semente. E perdeu o trabalho? Perdeu o trabalho. Com a VDTEC isso não acontece por ser elétrica, né? Então você escolhe onde acoplá-la, tanto na dianteira como na traseira do trator. E em ambas situações você coloca também um segundo equipamento que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. E quem gosta muito desse sistema de trabalho, Éder, é o tratorista, porque ele sabe que naquela faixa que ele passou jogando a semente, incorporando, ele não volta mais, o serviço está pronto, esperando só as condições do clima, principalmente a chuva, para iniciar o processo de germinação. Bom, você falou sobre a velocidade do plantio, que a máquina ajuda com que o produtor termine o serviço mais rápido, porque por conta da precisão, por conta da leveza da máquina, do fácil manuseio da máquina, né? Ou vai à frente do trator ou à traseira do trator. Mas você não falou, Guilherme, da outra questão que é muito importante, que é a economia que ela traz, reduzindo uma operação, Guilherme. Exatamente. Com essas duas operações numa única passada, você reduz a operação da incorporação e aí nós temos aí em torno de 50 a 60 reais por hectare de economia. E a conta que o Éder acabou de falar, acima de 200 hectares feito com a sua VDTEC, né, se a gente simplesmente pegar o preço da VDTEC, dividir por 60, nós encontramos exatamente esse número, acima de 200, 250 hectares feito com essa máquina, ela já está com custo zero, sem contar, Éder Campos, a comodidade do tratorista, a facilidade operacional dessa máquina. Isso, bem lembrado. Ou seja, todo o benefício que ela traz para você. Bom, além de que o produtor pode ampliar a utilização da VDTEC. É só semente? Não. Se você vai fazer, vai distribuir, né, isca de caramujo, ela é compatível? Milheto, é compatível também. Semente isca de formiga? Isca formicida, também é compatível. Adubo granulado? Também. Nós desenvolvemos essa máquina pensando exatamente na semente de forjeira, mas como ela é muito precisa e produtos muito próximos que têm a granulometria parecida a cada semente, nós conseguimos também jogar, como é o exemplo desses produtos que... É mais redução de custo na sua fazenda se ela ajudar você a ampliar a utilidade dela e é capaz
né, de proporcionar isso para você aí. Bom, pega o telefone, liga agora para a GM Pasto, 0800 647 0050, 673389 6700, ou encontre um representante da GM Pasto bem pertinho de você. Para isso, você pode entrar no nosso site www.gmpasto.com.br. Ali tem o mapa do Brasil, você vai encontrar o representante bem pertinho de você. Bom, nós vamos agora para a fazenda Mônica Cristina, que é uma fazenda que utiliza a VDTEC, e olha só os resultados aí. Veja no vídeo. A VDTEC, ela praticamente foi desenvolvida na fazenda Mônica Cristina. O pessoal da Germe Pasto levou ela lá para a gente testar e nós fomos dando as ideias para a melhoria dela para chegar até onde chegou hoje. Então eu considero que ela foi desenvolvida na fazenda Mônica Cristina. Esse modelo novo é uma inovação, tanto que ela já tem até o medidor de RPM acoplado, algumas coisas que a nossa, que é a 190, ainda não tem. Só que eu acho que tudo que moderniza melhora a prática, né? E o grande potencial dessa semeadora é a eficiência dela e a rapidez no plantio, que eu acredito que agora até para regular a dosagem de semente ficou mais prático. Com certeza ela vai melhorar muito a qualidade de plantio de semente. A grande diferença da VDTEC sempre foi as operações. Essa semeadora ela veio para diminuir as operações e com isso diminuir os custos da propriedade, no qual você usa uma máquina só para fazer a semeadora, para usar a semeadora na frente, você para passar o equipamento de compactação atrás, o que significa que ela também pode ser usada na parte de trás do trator sem nenhum problema nenhum. Legal, hein? Depois do balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que já deu um tchau pra gente aqui, nós vimos aí a fazenda Mônica Cristina, que utiliza a VDTEC, que utiliza sementes da Germe Pasto, e os resultados, claro, não poderiam ser diferentes do melhor. E é isso que também nós queremos para você. Daniel e Eduardo, nós falamos bastante da máquina, apresentamos a VDTEC, agora a gente vai fazer um resumo para fechar o programa. Talvez a gente não tenha falado muito para os produtores rurais, não tenha ficado talvez evidente, mas as estruturas que nós usamos para garantir uma máquina leve, mas porém robusta. Exatamente, Éder. Isso é muito importante. Como nós falamos, o equipamento pesa 70 quilos, pequeno, né? Então isso é fácil na hora de transportar, na hora de acoplar no trator, no pulverizador, isso conta muito, né, no dia a dia. Porém, por outro lado, como o Eduardo falou, não tem uma manutenção diária, não tem nada que o produtor precise estar colocando graxa, trocando óleo. É um rolamento e óleo que ele encontra em qualquer lugar, uma vez por ano, uma vez a cada safra. E os componentes, Éder, nós estamos falando o seguinte, é plástico... Pela caixa aqui. Exatamente. Plástico e inox, a parte interna, ou seja, todo local que vai ter contato com o produto, para evitar qualquer tipo de corrosão ou deterioração do equipamento, plástico ou inox, ou seja, isso não aí enferruja, é vida é isso? útil, exatamente. Não enferruja, é isso? Vida útil muito grande. Legal. Não enferruja. E a parte de estrutural, aço carbono aqui 1080, que garante firmeza para o equipamento. Já houveram equipamentos que ao longo do trabalho, no dia a dia, soltou, acabou escapando do trator e caiu, o trator passou por cima e voltou a trabalhar sem ter nenhum dano maior. Então, assim, realmente é um equipamento que cumpre com esse papel. Durabilidade. Simples de operar, fácil, pequeno, leve e que tem essa manutenção diária aí, custo zero. Legal. Eduardo, a impressão que a gente tem é que a Germe Pasto pensou em tudo na VDTEC, né? Isso, não foi um projeto... Não ficou nenhum detalhe para trás. Isso, não foi um projeto rápido também, muito, desde o lançamento da 190 em 2012, aí evoluiu para a Plus e o ano passado foi feito o lançamento da Multi. Então, o lançamento da Multi foi feito durante a AgriShow em 2017, ela está para completar um ano e nesse primeiro ano, devido a essas características todas, versatilidade, praticidade, economia, fácil manutenção, né, até nos surpreendeu, a gente esperava uma arrancada muito boa nesse primeiro ano das vendas da VDTEC Multi e ela foi superada. E a gente espera já nesse segundo ano de VDTEC Multi umas vendas muito maiores, porque tamanho foi a demanda tanto para o pessoal da pecuária quanto da agricultura, né? E quem comprou já está satisfeito, já viu os resultados, a versatilidade e principalmente, né, a homogeneidade, a precisão dessa máquina. Tá? Então, com todas essas características, não pode ter um resultado diferente.
Com certeza, e ninguém quer resultado diferente, Eduardo. Todo mundo quer um bom resultado. Um excelente resultado. Quando o produtor compra uma máquina dessa, quando ele investe numa máquina dessa, a expectativa que vai com ele é justamente o resultado, Daniel. E aquilo que o Eduardo falou, não foi da noite para o dia. A Germipasto, pelo know-how de semente, da necessidade de trabalhar com semente de alta pureza, com uma semente de melhor qualidade, esse controle de distribuição, essa quantidade de semente por metro quadrado, isso se fazia necessário e muitas vezes o produtor não conseguia fazer essa distribuição através do equipamento barato. Atualmente a agricultura se mistura com a pecuária, mas quando a máquina foi lançada era muito distinto, né? Era 5, 10 anos atrás aí, quem era agricultor é agricultor, pecuarista, pecuarista. Hoje é muito comum. A intenção ou o conceito da VDTEC era garantir essa boa distribuição de forma uniforme, homogênea e ainda reduzindo uma operação. E hoje, como o Eduardo falou, a máquina, se você vai numa propriedade de pecuária, tem VDTEC. Se vai numa propriedade de agricultura, tem VDTEC. Com certeza. Na floresta, tem produtores utilizando para distribuir isca de formiga em área de eucalipto, por exemplo. Então, assim, aí vai da versatilidade. É o equipamento realmente que garante, que cumpre com o papel. E quem demanda a evolução da máquina é sempre o produtor rural. Exatamente. Né? A gente vê a necessidade dele, ele conversa com a gente, fala, poderia ser assim. A gente ouve e acaba adaptando as necessidades dos produtores rurais. Bom, antes de encerrar, eu quero convidar vocês e também você que está nos acompanhando para ver um pouco mais das inúmeras vantagens da VDTEC, como economia, como precisão, como nós já falamos aqui no programa. E você vai ver agora um depoimento fantástico do seu Laércio, da Fazenda Planalto, aqui no Mato Grosso do Sul. Veja aí. Economia de um trator para o nosso patrão, né? E na outra que nós jogava no vincão, ela assim, ficava bom, mas só que ficava alguma falha, né? Inclusive ficou bastante falha, né? E essa aí é excelente, porque a metragem é exata da plantadeira, a cobertura é feita pela plantadeira, né? Então, vixe, é demais, cara. Muito bem, está aí o Laércio, então, depoimento da Fazenda Planalto sobre o uso, né, da economia, da precisão da VDTEC. Olha, antes de encerrar o programa, vamos aqui passar uma informação muito importante para quem quer conhecer pessoalmente a VDTEC. No final do mês, agora de abril, até o dia 4 de maio, irá acontecer em Ribeirão Preto a AgriShow 2018. A Germipasto, mais uma vez, irá marcar presença na AgriShow. Exatamente, Éder, levando o VDTEC Multi, VDTEC Plus, todas as apresentações de sementes e condições comerciais imperdíveis. É o melhor momento do ano para você, produtor rural, fazer um bom negócio. Bom, então só reforçando, de 30 de abril ao dia 4 de maio, a Germipasto estará presente na AgriShow em Ribeirão Preto. E o Eduardo tem outra novidade para colocar aqui para os amigos, né? É novidade. Pode contar, Eduardo? Pode? Pode. Então conta, Eduardo. Então a gente vai antecipar no programa da semana que vem, dia 21 de abril, condições imperdíveis, pré-lançamento da compra programada 2018-2019 da Germipasto. Espera aí um pouquinho só, Eduardo. Peraí. Pré-lançamento. O lançamento oficial é dia 28. Vamos fazer um pré-lançamento no programa do dia 21. Isso, do dia 21. Então, nos acompanhe. Até o próximo sábado, dia 21 de abril, no Conexão Rural. Legal. Abração para você. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado a todos e um bom final de semana. Daniel, um abração. Obrigado a você também. Grande abraço e até a próxima. Olha, legal, você pode nos acompanhar também, né, nas mídias sociais, nas mídias digitais, na Rede Mundial de Computadores. O nosso site é germipasto.com.br, no Facebook, facebook.com/germipasto, no YouTube, youtube.com/germipasto, semente de pastagens, Instagram, @germipasto, tem WhatsApp, manda um pra gente aí, olha, 67998835291. Esse é o nosso WhatsApp, tá certo? E também aqui no canal do Boi, todos os sábados, você sabe que tem encontro marcado conosco. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais, hein? Tem mais, inclusive pré-lançamento da compra programada Germipasto.